nesses dias tão especiais em que se comemora o 61º aniversário da Primeira Igreja Batista Regular de Campinas. Eu iniciei as pregações ontem, são 4 participações aqui com o ensino da Palavra de Deus nessa conferência. O tema da conferência, os irmãos vêm aqui à frente, fortalecendo as mãos para a obra, e nós estudamos ontem a Palavra de Deus falando sobre a natureza da igreja, os motivos pelos quais a igreja deve ser obediente às orientações que o apóstolo Paulo dá a ela. Em especial, nós olhamos aí a primeira carta de Paulo a Timóteo, falamos sobre essas coisas, dissemos que a igreja é a casa de Deus, dissemos que ela é a assembleia do Deus vivo, e dissemos que ela é a coluna e o baluarte da verdade, realçando assim o seu papel, a sua natureza e o seu papel, e encorajando os irmãos a fortalecerem as mãos para a obra. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês, na medida que o Senhor assim permitir, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da carta de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, a carta de Judas. Esse Judas não é quem você está pensando, não é Judas Iscariotes, este aqui. Este é um outro Judas. Esse Judas é irmão de Tiago. Você vê isso no primeiro versículo, Judas, irmão de Tiago. Ele foi líder na igreja de Jerusalém. Ele era meio irmão de Jesus. Ele é mencionado em Mateus 13:55, em Marcos 6:3, ele aparece como meio-irmão de Jesus, e não pode ser confundido com Judas, que foi também apóstolo, não devemos confundir. Mas esse Judas aqui, então, ele escreveu essa epístola na década de 70 da era cristã, para resolver alguns problemas que estavam ameaçando a integridade da comunidade para a qual ele escreve. Nós vamos ver, então, os versículos 17 a 23. E diz assim a palavra de Deus em Judas, versículos 17 a 23. Diz assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias paixões. Estes são os que causam divisões, os quais seguem a tendência de sua própria alma, ou sensuais, que não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E tenham compaixão daqueles que estão na dúvida. A outros, salvem arrebatando-os do fogo, e mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, esta carta, a carta de Judas, que nós conhecemos tão pouco, né? Falamos tão pouco sobre essa carta, ela é uma carta um pouco obscura, e ela é obscura, ela não é muito conhecida e muito estudada nas igrejas, não só na nossa época, mas mesmo em épocas passadas, por 2 razões. Primeiro, a identidade de Judas é um pouquinho obscura, e nós sabemos que ele não era um apóstolo.
O irmão de Tiago não era um apóstolo. E, por causa disso, então, algumas pessoas questionaram a canonicidade dessa epístola. Ela acabou por entrar no cânon, por causa dos processos eclesiásticos conciliares normais, sempre sendo aceita pela igreja ao longo dos séculos, e o Espírito Santo, então, na direção do seu povo, fez com que esta carta fosse reconhecida como canônica, mas pairou sobre esta carta, e isso ao longo da história, pairou uma certa dúvida, e por causa disso, então, parece que os pregadores, os expositores, os professores, os comentaristas, parece que eles não se sentem muito atraídos para esta carta. E um outro fator que é interessante notar: a carta de Judas não atrai muito a atenção, especialmente da igreja moderna, porque ela é uma carta extremamente severa. Ela é dura demais. Judas está lidando aqui com problemas gravíssimos, e na medida que ele trata desses problemas, ele se refere aos falsos mestres em termos extremamente rígidos e amargos, em termos muito duros. Judas começa a sua carta com um sentimento. Você, observando a carta de Judas no comecinho, você vê que ele diz que os crentes a quem ele escreve são chamados por Deus Pai. É uma expressão extremamente carinhosa, essa expressão. Ele diz que eles são amados por Deus Pai. Essa expressão também é extremamente carinhosa. Eles são guardados por Jesus Cristo. É outra expressão fortemente carinhosa, grandemente carinhosa. E ele então vai se referindo aos seus leitores como vocês, ou, dependendo da tradução que você tem, vós. Ele usa vós. Vós, vós e vós. E sempre que ele se refere aos indivíduos ou ao grupo a quem ele chama de vós, ele diz que esse grupo é um grupo de amados, de pessoas guardadas, de pessoas queridas. Na realidade, a expressão que aqui na minha tradução diz amados por Deus Pai, na verdade, a expressão é amados em Deus Pai. É uma expressão muito mais carinhosa do que a expressão traduzida aqui na minha versão como amados por Deus Pai. São amados em Deus Pai. É a ideia de uma criança que é amada pelo seu pai e está em seu colo. Não é simplesmente um amor do pai pela criança, um amor meio que distante. Não, é o amor do pai que tem o filho no seu colo. Ele é amado em Deus Pai. Então, a carta é profundamente carinhosa quando se refere a quem ele chama de vós. Mas, existe na carta alguém que o escritor Judas chama de eles. Existe em Judas um grupo chamado de vós e um grupo chamado de eles. O grupo chamado de eles não pertence ao mesmo grupo que é chamado de vós. Há uma separação. E Judas quer destacar essa separação. Ele diz, olha, eles são outro tipo de gente. Eles são perigosos. Eles podem destruir vocês. Eles são pessoas da pior qualidade. Vós, porém, vós sois amados, guardados, chamados. Há uma distinção entre os dois. Judas, então, faz isso por quê? Ele dá esses alertas por quê? Porque ele via que aquela igreja poderia, e de fato estava já passando por isso, sofrer ataques terríveis, ser fortemente abalada, e com isso o seu impacto sobre o mundo simplesmente desaparecer.
O que Judas faz ao escrever esta carta é convidar a comunidade para a qual ele escreve, o grupo eclesiástico para o qual ele escreve, convidar esse grupo para que esse grupo fortaleça as mãos para a obra. É o que Judas quer. Judas está fazendo aqui a parte da nossa conferência. E ele adotou o nosso tema. Ele adotou a nossa divisa. E ele está dizendo aos seus destinatários: vocês têm que fortalecer as mãos para a obra, porque dentro aí da igreja de vocês existem ameaças terríveis. E vocês têm que ser fortes, porque no caso de vocês, para quem ele escreve, a ameaça não está lá fora. A ameaça está dentro. E ela então é muito pior. E por causa disso, então, Judas escreve no versículo 3, ele diz o seguinte: amados, vejam o tom carinhoso, agora está falando com o vós, não está falando deles, está falando aos vós. Ele diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Ele fala: eu ia escrever para vocês uma obra, um tratado, uma monografia, um livro sobre soteriologia. Era isso que eu queria fazer. Eu sou um professor, eu sou um mestre, está dizendo ele, e eu estava me preparando para escrever para vocês um tratado, uma monografia, um livro, uma obra. E essa obra deveria versar sobre soteriologia. Eu ia falar sobre a salvação que é comum a todos nós. A salvação que é nossa, minha e de vocês. Mas surgiu um problema urgente. E eu tive que abandonar o meu projeto original. E eu então mudei o meu assunto. E passei então a escrever sobre um outro assunto. Não sobre soteriologia. Eu passei a escrever, e de fato é o que essa carta é, eu passei a escrever a vocês, dizendo que vocês devem se alistar nas fileiras de um exército. A igreja de vocês deve formar um grande pelotão, um grande batalhão, ele está dizendo. E vocês devem, como um grande batalhão, como um grande pelotão, em meio a uma guerra, ele usa uma linguagem bélica aqui, uma linguagem que recorda termos militares. Ele diz: vocês devem batalhar. É uma linguagem militar. Não há espaço para covardes na igreja. Não há espaço para medrosos na igreja. Ele diz: eu vou escrever para vocês para que vocês sejam como soldados, para que vocês batalhem, para que vocês entrem numa guerra na qual eu estou. E é hora de vocês se alistarem e começarem a fazer isto também. É hora de vocês batalharem também. É uma guerra. É uma guerra, nós estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados nas nossas maiores fortalezas. Os nossos maiores tesouros estão sendo pilhados. Vocês devem batalhar como soldados, firmemente, corajosamente, pela fé. E o que ele quer dizer com fé? Em Judas, essa palavra fé significa o conjunto de verdades reveladas pelos apóstolos. Ele dizia: esta é a nossa fé, é nisto que nós cremos. Aquilo que foi nos dado pelos apóstolos, aquilo que nos foi entregue pelos apóstolos, está sendo atacado. A nossa herança doutrinária, dada por meio dos apóstolos, pelo próprio Espírito Santo, essa herança doutrinária está sendo atacada. E é hora então de vocês fortalecerem as suas mãos para uma obra que envolve guerra. Não é hora de brincadeiras,
Não é hora de formar grupinhos de dancinhas. Não é hora de contratar palhaços para divertir a igreja. Não é hora de invencionices tolas, de diversões bobas. Não. Nós podemos ter o nosso tempo disso, eventualmente. Mas é hora de guerra, batalha, luta, para proteger nossa bandeira. Proteger a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Nós seremos um hospital e socorreremos as pessoas. Seremos um quartel onde nos prepararemos para a batalha. Mas a última coisa que nós seremos é um circo. Nós não seremos um circo. A última coisa que seremos é um hospício, com pessoas gritando, pulando e rolando no chão, e rugindo como animais. Não seremos hospícios, não seremos circos, não seremos teatro, nada disso. Nós seremos um hospital. E, em primeiro lugar, seremos um quartel. E nessas funções, nós vamos socorrer os feridos. E vamos batalhar pela verdade. É assim que uma igreja séria é, e sempre foi assim. A igreja sempre teve que ser um quartel, sempre. Porque a verdade, como dissemos ontem, sempre foi atacada, sempre. E nós somos a coluna e o fundamento da verdade. Mas vamos ao que diz o texto. O texto diz assim: todavia, amados, versículo 17, lembrem-se do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito. O que Judas está dizendo aqui? Judas está falando sobre os deveres de uma igreja num cenário em que a fé está sendo ameaçada. Como eu batalho pela fé? Eu não posso sair dando tapas e pontapés. Eu não posso sair discutindo e brigando com todo mundo, eu não posso agir assim. Não é assim que o crente faz. Quando eu digo que somos soldados, quando eu digo que nós batalhamos pela fé, isso não significa que nós entramos em discussões e brigamos com as pessoas e ofendemos as pessoas. Isso não significa que ao evangelizar eu vou dizer: você é um tolo, você é um louco. Eu não vou falar desse jeito. Não vou ofender as pessoas, não vou agredir as pessoas. Não é assim que se batalha pela fé. O soldado de Cristo não age desse modo. A palavra de Deus diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, na expectativa de que Deus conceda o arrependimento à pessoa que está ouvindo. É assim que deve ser. Devemos admoestar com brandura aqueles que se opõem. Quando nós falamos que o crente tem que ser um soldado, isso não significa que ele tem que ferir as pessoas. Não. A nossa figura de linguagem, a nossa metáfora tem seus limites. Nós somos sentinelas, estamos ali protegendo e seremos firmes na proteção. Mas isso não nos dá o direito de ofendermos as pessoas, de atacarmos as pessoas, de humilharmos as pessoas enquanto defendemos a fé. Então, Judas, na preocupação de nos ensinar como batalhar pela fé, a fim de que nós não entremos por caminhos errados e façamos coisas erradas sem a instrução do nosso general, então ele mostra como devemos batalhar pela fé. E a primeira forma, ele menciona 3 maneiras, e eu vou compartilhar com os irmãos, se o tempo permitir. Eu estou correndo aqui, viu, pastor? Para dar tempo de falar tudo. Mas há 3 maneiras como ele mostra que a igreja pode batalhar pela fé. E os versículos que nós lemos agora novamente, os versículos 17 a 19, mostram a primeira maneira. Como eu posso batalhar pela fé? Há uma primeira forma que ele mostra aqui nos versículos 17 a 19. E essa primeira forma é lembrar-se das palavras dos apóstolos. Evidentemente,
Para que eu me lembre das palavras dos apóstolos, é necessário que eu conheça as palavras dos apóstolos. Se eu não conhecer as palavras dos apóstolos, se eu me envolver com tolices, com bobagens, e não me debruçar sobre as palavras dos apóstolos, eu não vou conhecê-las. E sem conhecê-las, não poderei me lembrar delas. E o texto diz: lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu devo estar atento para essas palavras. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo nos deram alguns alertas. E vejam o que eles disseram. Eles disseram o seguinte: eles disseram: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Irmãos, isto nunca vai deixar de existir até a volta do Senhor. Nunca. Se nós queremos batalhar pela fé, se quisermos fortalecer as mãos para a batalha, nós temos que lembrar das palavras dos apóstolos que disseram: olha, sempre haverá inimigos dentro e fora da igreja. O texto diz: eles são zombadores, eles ridicularizam a fé. Eles são escarnecedores, eles zombam da fé, e eles seguem os seus próprios desejos ímpios. É a marca deles. Quais são as inclinações carnais que o homem sem Deus nutre? Pois bem, nós conhecemos todas elas. E esses homens, esses mestres, esses pastores falsos, eles seguirão esses seus desejos ímpios e vão estimular esses desejos ímpios em seus seguidores. Irineu de Leão, que eu mencionei ontem, que foi um dos grandes pastores, um dos grandes líderes, um dos grandes teólogos do século II, morreu na metade do século II. Irineu de Leão, ele disse o seguinte: ele batalhou muito contra os falsos mestres do seu tempo. Eu disse isso ontem para vocês. Mas ele disse o seguinte: olha, os falsos mestres, eles sempre têm dois objetivos, dois apenas. São sempre dois propósitos. Primeiro deles, dinheiro. Sempre, desde a época de Irineu até os dias atuais. O falso mestre sempre tem uma paixão carnal específica, que é a ganância. Ele quer o seu dinheiro. E para isso, ele não tem limites. Ele inventa qualquer coisa. Ele cria as maiores aberrações doutrinárias para arrancar o dinheiro das pessoas. Ele quer isso. E ele promete mundos e fundos. O texto de Judas fala que esses homens são nuvens impelidas pelos ventos, mas que não podem fornecer chuva. Eles prometem muitas coisas, mas não dão nada. São mentirosos, enganam as pessoas. O primeiro objetivo, diz Irineu, é tirar dinheiro das pessoas. E o segundo objetivo é obter favores sexuais das mulheres. Irineu dizia: os falsos mestres querem só duas coisas: dinheiro e favores sexuais das mulheres. E na igreja para a qual Judas escreve, isso estava acontecendo. Procuravam isso. O texto de Judas fala que esses falsos mestres na igreja, eles se sentavam na hora das refeições comunitárias, nas festas de agape, que eram comuns naqueles dias, e eles se banqueteavam juntos ali com os crentes, sem qualquer recato, sem nenhum pudor, e até alardeando as suas imundícias e o seu comportamento porco. E eles faziam isso. E diziam, Judas os chama de sonhadores alucinados. Dizia o seguinte: eles fundamentam essas práticas deles em revelações que eles têm. Eles sonham, eles são sonhadores alucinados. Então eles dizem: eu não me submeto a nenhuma outra determinação apostólica, porque eu recebo meus próprios sonhos e revelações. Então não tenho que me submeter às orientações apostólicas. Eu sonhei. Deus me revelou. Já ouviram isso em algum lugar? Deus me revelou.
tive um sonho. O Senhor mostrou para mim que isso vem dele. Então eu faço essas coisas, e eu realizo essas coisas tranquilo, e durmo muito bem. Porque o Senhor se revela para mim. Eu tenho sonhos, e Ele fala comigo. E com essas mentiras todas, eles enganavam os homens, seguindo suas próprias paixões, seus próprios desejos ímpios. O versículo 19 fala, eles causam divisões. Parece que o sentido dessa palavra é que eles classificavam as pessoas em classes diferentes. Não era tanto divisão de briga, mas de classes diferentes. Diziam assim, aqueles ali são mais espirituais, eles entendem as coisas que eu digo. Esses aqui são menos espirituais. Há duas classes na igreja. Há os espirituais que entendem as coisas que eu digo, e há os menos espirituais que não entendem o que eu digo. É mais ou menos o que o pentecostalismo faz hoje. Tem lá os batizados pelo Espírito Santo e tem aqueles que não são batizados pelo Espírito Santo. É a divisão na igreja, né? Então há os espirituais e os carnais, né? O que o pentecostalismo faz hoje em dia, essas pessoas faziam na igreja naquela época. Causavam divisões. Há aqueles que entendem as minhas revelações, há aqueles que entendem a minha ética sobrenatural, há aqueles que entendem as grandes estruturas espirituais que eu ensino, mas há os outros que são inferiores, que não entendem tão bem assim, e causavam essas divisões na igreja. O texto fala que eles são sensuais, ou seja, eles têm uma mente natural. Eles não conseguiam compreender as coisas de Deus por terem uma mente natural. E o texto fala que eles não tinham o Espírito Santo. Se não tinham o Espírito Santo, não eram crentes. Porque Romanos 8 diz, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O apóstolo Pedro se referiu a esses homens, dizendo o seguinte, em 2 de Pedro 2, de 1 a 3, ele se referiu a essa classe de pessoas na igreja, dizendo o seguinte, no passado, 2 de Pedro 2, de 1 a 3, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, dentro da igreja. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Isso estava acontecendo na igreja a que Judas escreve, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o texto diz, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitos, não serão poucos. Esses homens vão encher estádios. Esses homens vão encher grandes salões. Esses homens liderarão igrejas com milhares de pessoas. Porque muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O mundo vai rir da igreja e do evangelho. Por causa desses homens, por causa da conduta deles, o evangelho vai ser ridicularizado lá fora. Isso acontecia naqueles dias e acontece hoje em escala muito maior. O evangelho é prejudicado por causa dessas pessoas perversas. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Vão criar doutrinas, mentiras, mitos. E Pedro termina dizendo, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então, sabendo disso, Judas sabendo disso, sabendo que esses falsos mestres tinham se infiltrado na igreja, conforme ele diz no comecinho da sua carta, esses falsos mestres tinham conquistado um espaço ali na igreja, ele diz, olha, eles já estão entre vocês, e já estão agindo no meio de vocês, vocês devem batalhar pela fé, vocês devem fortalecer as mãos para a obra, uma obra de guerra, de batalha, vocês devem fazer isso e lutar. E como fazer isso? Primeiro, lembrem-se dos alertas apostólicos. Os apóstolos disseram que isso iria acontecer. Lembrem-se do que eles falaram e fiquem atentos. Muitos seguirão esses homens, porque as pessoas se cercarão de mestres segundo as suas próprias paixões. Se o mestre diz, siga o meu caminho e você vai ficar rico, eles seguirão esse homem.
Siga o meu caminho e você vai ter a realização dos seus sonhos. As pessoas vão seguir esse homem, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias paixões. Como eu posso batalhar pela fé? Me lembrando disso. Me recordando de que nos últimos dias esses homens surgiriam na igreja, dentro da igreja, fora da igreja e dentro da igreja, ameaçando a fé verdadeira. Mas há uma segunda forma como eu posso lutar. Há uma segunda forma como eu posso lutar pela fé, fortalecendo as minhas mãos. O texto diz, quando os irmãos olham o versículo 21, o texto diz: mantenham-se no amor de Deus. Essa é a segunda forma como eu posso fortalecer as minhas mãos e batalhar pela fé, mantendo-me no amor de Deus. Mas aí fica a pergunta: como eu posso me manter no amor de Deus? O amor de Deus não é um amor incondicional? Eu preciso me esforçar para não perder o amor de Deus? Nós não aprendemos que Deus nos ama em Cristo, e nós não temos que lutar por esse amor. É um amor gratuito. Por que então o texto diz: mantenham-se no amor de Deus? O que Judas está ensinando aqui, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês devem se manter no amor sereno, não disciplinar de Deus. Porque o amor de Deus, ele pode se manifestar em disciplina. Não pode? Pode. O amor de Deus pode se manifestar por meio da sua mão pesada. Pode ou não pode? Pode. O pai que ama o seu filho, o que ele faz de vez em quando? O que diz Hebreus? O pai disciplina o filho a quem ama. Ele ama o filho, mas muitas vezes esse amor toma a forma de uma vara. Eu tive que fazer isso ao longo da minha vida com as minhas filhas. Não porque eu não as amava. Pelo contrário, porque eu as amava. Eu dava uma ordem para elas, elas diziam: por quê? Por que eu tenho que obedecer isso? Eu dizia, imitando os 10 mandamentos. Já viram como começa os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor. Então já começa assim. Então começava assim. Por quê, pai? Porque eu sou o papai. Esse é o primeiro motivo e já basta. Mas tem um segundo motivo. Porque eu sou o papai e eu tenho um cinto. Esse é o segundo motivo. Se o primeiro não basta, tem o segundo para te encorajar. Quer mais alguma razão? Não, pai, tá bom. Então, resolvido o problema. Isso é amor? É um amor imenso. Mas Judas aqui está falando de outro tipo de amor. Ele está falando sobre aquele amor apaixonado, sereno, doce, que se manifesta no colo do pai. É o amor que se manifesta no apego, na amizade, na intimidade, na comunhão amiga. É disso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, mantenham-se nesse amor amigo de Deus. Nesse amor, não no amor disciplinar, mas no amor amigo e sereno de Deus. Mantenham-se nisso. Como? Como eu posso me manter nesse amor amigo? Ele explica através de alguns gerúndios que aparecem aí na sua Bíblia. Na minha aqui a tradução não ficou muito boa, mas na sua Bíblia aparece aí, se você tem a versão revista e atualizada, por exemplo, aparecem alguns gerúndios aí. O texto diz: edificando-vos na vossa fé santíssima. É a primeira forma como eu me mantenho nesse amor amigo de Deus. Edificando-me na fé santíssima. Como? Crescendo no conhecimento da fé. Como é que eu cresço no conhecimento da fé? Vindo ao congresso, vindo aos cultos da manhã, participando do seminário liderado pelo pastor, lendo livros que apresentam a sã doutrina, estudando a palavra de Deus com afinco. É assim que eu vou crescendo na fé, que eu vou sendo edificado na fé, que é importante porque o texto fala que ela é uma fé santíssima. Não, irmãos, não acreditem em saltos espirituais. Isso não existe. Não acredite num culto especial em que você dá um salto gigantesco e sai de lá um gigante espiritual. Isso não existe.
Não pense, eu vou num culto da libertação e ficar lá 7 dias com as 7 correntes, com as 7. Estupidez, tolice. Isso não existe. Nunca existiu. Invenção de falsos mestres. Você quer crescer espiritualmente? Isso acontece de modo lento, devagar, como qualquer crescimento. Eu cresci devagar, não acordei cedo, estava grande. Não. Aliás, eu não cresci muito, mas o pouco que eu cresci foi devagar. Não foi de uma vez. Eu não acordei amanhã e estava dessa altura, não. Levaram anos crescendo, me alimentando. O texto diz, edifiquem-se na fé santíssima. Como? Edificar-se na fé santíssima é conhecer essa fé, esse conjunto doutrinário, mergulhar nela, estudá-la. É conhecer as minhas armas. Eu estou numa guerra, eu tenho que conhecer as minhas armas. Tenho que conhecer as coisas que Deus me deu para crescer. O alimento sólido, é assim que se cresce espiritualmente, leva tempo, dedicação, estudo. O crescimento espiritual passa por aqui primeiro, depois é aqui. Não é você vir à igreja e ficar emocionado porque cantaram um hino bonito. Não tem problema você ficar emocionado. Você pode ficar emocionado e pode até chorar num hino, mas não é isso que dá crescimento espiritual. Isso dura alguns momentos durante o culto. Logo em seguida isso desaparece. Louvado seja Deus por esses momentos de emoção tão gostosos. Mas não é isso que faz crescer. O que faz crescer é o exercício constante, diário, contínuo da cabeça. Estudando a palavra de Deus. Crescendo nela e dizendo, Senhor, transforma-me através dessas coisas. E o Senhor, ao longo dos anos, trabalha e faz você amadurecer. Isso é se edificar na fé santíssima. Requer empenho, dedicação, estudo, estar presente nos cultos. É assim que eu fortaleço as minhas mãos para batalhar, para a obra, para a peleja. É assim. O texto prossegue, tem um outro gerúndio. Diz assim, mantenham-se no amor de Deus como? Orando no Espírito Santo. Como é que eu oro no Espírito Santo? É assim, ó. Bala, 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 xúria. Orei no Espírito Santo. Irmãos, quanto lixo o diabo jogou dentro da igreja. Quanta estupidez o diabo jogou dentro da igreja. O diabo derramou dentro da igreja um caminhão de lixo. E as pessoas fazem essas coisas. E as pessoas se comportam pior do que um louco dentro de hospital psiquiátrico. Eu já fui em vários hospitais psiquiátricos, não fui para hospitais psiquiátricos, eu já fui aos hospitais psiquiátricos e visitar pessoas, várias vezes, ao longo dos meus 30 e poucos anos de ministério. Várias vezes fui em hospitais psiquiátricos, eu nunca vi o que eu tenho visto no meio evangélico. Em hospícios, nos piores hospícios de São Paulo, eu não vi o comportamento que eu vejo em algumas igrejas por aí afora. O texto fala orando no Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com cair no chão, rolar, blá, 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 nada disso. O texto fala orando no Espírito Santo é orar sob a influência dele no coração. Orar de modo que se harmoniza com a sua vontade. Orar do modo como ele ensina. O que acontece aqui, quando fala orando no Espírito Santo, gramaticalmente se chama dativo de esfera. Os professores de grego sabem o que eu estou falando. Um dativo de esfera significa o seguinte, você estar dentro de uma influência que controla você, que dirige você, que põe limites para você. Como é que eu vou orar no Espírito Santo? Eu vou orar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sã doutrina, sob a influência dele, sob as ordens dele. É assim que eu me fortaleço e me preparo para a obra. E o texto prossegue dizendo, meu tempo está acabando, tem mais 2 minutos e meio. E o texto prossegue dizendo o seguinte, vocês devem também, além disso, vocês devem também, há um último gerúndio, esperar a misericórdia de nosso Senhor. Não percam de vista para onde vocês estão indo. Como eu me preparo para a batalha? Não perdendo de vista para onde estou indo. Isto aqui vai acabar.
a batalha vai cessar. Não esqueçam isso. Fazendo isso, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo e esperando a glória vindoura. Fazendo isso, vocês serão guardados no amor sereno do Pai. E sendo guardados nesse amor sereno, vocês ficarão fortes para batalhar, para a obra que Deus deu para essa igreja. Existe mais uma forma como eu devo agir diante de um mundo tão cheio de falsos mestres, mas eu não vou falar porque não vai dar tempo. Só vou mencionar. A terceira forma está nos versículos 22 e 23, que ensina que nós, os crentes, devemos socorrer os que estão em perigo. Há pessoas na igreja que estão na dúvida. Será que eu devo correr atrás do bala, 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 Xúria? Será que eu devo mandar oferta para o Silas Malafaia e para o Edir Macedo? Será que isso que eles disseram, essa corrente da prosperidade, será que vale? Será que pega? Será que aquele sonho que tiveram lá, será que aquele sonho que aquele pastor teve, será que aquilo está valendo mesmo? Ele adivinhou minha vida, ai, 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 será que ele tem Deus? O texto diz: tenham compaixão dos que estão na dúvida e salvem essas pessoas. Busquem essas pessoas e alertem essas pessoas dizendo: olha, saiam dessas coisas, fujam dessas coisas, porque esses homens vão destruir a sua vida. Irmãos, eu sei que o que Judas diz é verdade, porque ao longo das minhas décadas de ministério cristão, eu já vi a destruição que a falsa doutrina faz na vida de alguém. Eu poderia contar alguns casos aqui terríveis, tristes, de destruições irreparáveis. Não tem mais remédio. Não tem mais como fazer, não tem mais como remediar o problema. Não tem mais jeito. Porque seguiram falsos mestres com seus sonhos, com suas mentiras, com suas revelações, com suas bobagens. Salvem essas pessoas. Salvem essas pessoas. Porque agindo assim, vocês estarão fortalecendo não só as suas mãos, mas as mãos que estão fracas para a obra. Façam isso. E agindo assim, estarão cumprindo o seu papel junto à presente geração. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por sua palavra, pelas coisas que ela ensina, pelos alertas que ela dá. Abençoa, Senhor, o seu povo. Judas tem tanto a nos ensinar, tantos alertas a nos dar. Ó Deus, faça com que a sua palavra entre no nosso coração e nos prepare para essa batalha. Nos prepare fortalecendo as nossas mãos. Que esse preparo seja real. Que nós possamos, ó Deus, estar prontos. E que por meio do seu Espírito sejamos revigorados. Revigora, portanto, esta igreja com base naquilo que os apóstolos disseram. Revigora esta igreja fazendo com que todos se guardem no seu amor sereno. Revigora esta igreja, fazendo com que os irmãos aqui tenham compaixão dos que estão na dúvida e os ajudem. Revigora essa igreja, fortalecendo as suas mãos para a obra. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor vai encerrar aqui. Eu só quero terminar fazendo aqui uma propaganda. O Senhor me concedeu a bênção de escrever alguns livros ao longo da minha vida. Eu tenho alguns títulos, eu não trouxe todos, porque alguns acabaram. Então, eu trouxe alguns. Se os irmãos tiverem interesse, já adiantando os assuntos, este livro, eles falaram sobre o inferno, é um livro de capa dura, muito bonito, com ilustrações. Não é que eu fui ao inferno, terei foto, não. Tem gente que vai, né? Eu sei que tem pastor. Eu
Eu fiz um curso no Havaí e lá tinha um moço que falou, não, eu morri, eu fui no inferno, voltei, fui para o céu. Eu falei, ó, você tem cara de quem foi para o inferno mesmo. Eu falei, você tem as marcas de quem foi para o inferno, né? Mas não é isso. Aqui são ilustrações do Gustave Doré, que foi um ilustrador do Dante Alighieri, muito bonito. É um livro muito bonito, precisa de presente e para você aprender muito. Esse livro mostra o que aconteceu com a igreja depois que os apóstolos morreram. Depois que os apóstolos morreram, o que aconteceu? O que houve no século seguinte, no século II? Esse livro conta a história da igreja no século II. Você vai aprender muito com esse livro aqui. Este outro livrinho é para quem quer conhecer os 5 pontos do calvinismo. E às vezes encontra aqueles livros tão grandes, né? Fala, nossa, mas tem que ler esse livro tão grande, enciclopédia. Esse livrinho resume bem. Você tem aqui perguntas e respostas, os 5 pontos, base bíblica, e você pode aprender bastante com esse livrinho aqui, As Tocantes Verdades da Flor. Você vai aprender bastante com ele também. Esse livro aqui é o livro que até hoje eu mais gostei de escrever. Eu gostei muito de escrever esse livro aqui para a editora Mundo Cristão. Fundamentos da Teologia da Vida Cristã. É a relevância da teologia para o dia a dia. Por exemplo, a Trindade tem a ver com a segunda-feira? Com o meu dia a dia amanhã? Pô, amanhã é domingo, né? Depois de amanhã? A Trindade tem alguma coisa a ver com a segunda-feira? Com o meu pagamento de aluguel? Com o vencimento das minhas contas? O que tem a ver a Trindade com a minha vida? Não parece papo de teólogo de gabinete? Será que a Trindade tem alguma coisa a ver com o nosso dia a dia? E as outras doutrinas? E a doutrina da união hipostática? Nossa, eu nem sei o que é isso. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Esse livrinho mostra a dimensão vivencial da teologia. Por que essas doutrinas afetam o nosso dia a dia? Então, foi o livrinho que eu mais gostei de escrever e tem pouquinho. Se você quiser, aproveita, corre lá. E esse outro livro aqui é da mesma série, Fundamentos da Teologia do Novo Testamento. Você sabe o que é mistério? Mistério, nada a ver. Na Bíblia, mistério tem outro sentido. Então, aqui neste livro, nós explicamos os mistérios do Novo Testamento. Mas o que são mistérios? Aqui vai dizer o que são mistérios e vai dizer quais são os mistérios. E no final, tem aplicação. Ainda que eu conheça todos os mistérios. Se eu não tiver amor, nada serei. Nós vamos aprender bastante com esse livrinho aqui também. São os 4 que eu trouxe aqui. Se você quiser, lá na saída você pode adquirir. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe vocês, irmãos.